Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem não pode mais receber benefício do INSS? Isso mesmo, chega um momento aí que tem umas normas internas aí que fica até difícil. E nós já falamos, né? O INSS, ele não é muito transparente, ele não dá muita informação ao segurado. Não é à toa que nós estamos aqui todos os dias trazendo esclarecimento, conteúdos para vocês, para ajudar, para tirar dúvidas, para dar conhecimento, para você saber lidar com essa máquina INSS, que é uma questão muito preocupante, né? Quem aí nunca esbarrou em normas, critérios internos, está, por exemplo, com a concessão do benefício em avaliação, em análise, não sai disso, não consegue entender como é que funciona as negativas de benefício, a incapacidade, quando ela é considerada ou não, e outra coisa, né? Quando que o INSS considera, por exemplo, incapacidade ou deficiência? Quando acontece isso, o que muda para o segurado? Nós vamos tratar tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Sobre o contexto aí de incapacidade e deficiência, que são conceitos, né, distintos do INSS. A incapacidade é uma condição que impede o segurado de exercer atividades laborais, de forma temporária ou permanente. A deficiência já é diferente, ela refere-se a uma condição de limitação física, mental, intelectual ou sensorial que afeta o segurado de uma maneira prolongada e duradoura, incapacitando o dia a dia e a participação plena na sociedade. Não entendeu ainda? Calma que nós vamos explicar. Aqui é sem pressa, pessoal. O importante é você que está aí desse lado aí entender tudo como funciona no INSS. Quando uma condição incapacitante evolui e ela é reconhecida como deficiência, isso pode ter impactos significativos nos direitos a benefícios. Olha lá, a mudança de status para uma condição de deficiência pode alterar o tipo de benefício concedido e também as condições de acesso a outros direitos. Então, se você está recebendo um benefício de incapacidade e o INSS, numa avaliação, diz, não, isso é uma deficiência, não é mais uma incapacidade, isso muda na questão até de direitos. Tá? Uma das principais mudanças possíveis é a aposentadoria por deficiência. Diferente da aposentadoria por invalidez, que depende de comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, a aposentadoria por deficiência ela é concedida com base em duração de contribuição, olha aí, e na severidade da deficiência. Então, você vai ter que preencher alguns requisitos também, no caso. É como a incapacidade, né? Você tem a doença, mas, por exemplo, se ela não está te incapacitando, você não consegue o benefício. No caso da aposentadoria por deficiência, no caso de benefício, tá? Você precisa ter contribuição. Agora, quanto tempo? Como é que funciona? E se você não tiver contribuição? Essa aposentadoria ela pode ser concedida tanto por idade quanto por tempo de contribuição, sendo que as regras de tempo e o valor são mais favoráveis para o segurado com deficiência em comparação a critérios aplicados aí em aposentadoria comum. Além disso, o segurado pode continuar exercendo as atividades laborais compatíveis com a sua condição de deficiência, diferente da aposentadoria por invalidez, que você não pode continuar trabalhando. Se você volta ao trabalho, eles cancelam a sua aposentadoria. Já o aposentado com deficiência, não, ele pode retornar, inclusive a exercer a atividade compatível aí com a sua condição. Os critérios são diferenciados, no caso, por exemplo, de contribuição. A aposentadoria por contribuição, o segurado com deficiência, ele tem reduções, né, nos períodos exigidos. Para deficiência grave, por exemplo, são necessários 25 anos de contribuição para o homem e 20 anos para mulheres. Para deficiência moderada, o tempo exigido é de 29 anos para homem e 24 anos para mulheres. Agora, para uma deficiência leve, o tempo é de 33 anos para homens e 28 anos para as mulheres. Comparado com a aposentadoria por invalidez, pessoal, essa aposentadoria por deficiência, ela é melhor, porque você não tem essa, por exemplo, essa revalidação, essa reavaliação a partir do momento que você se aposentou, num caso como esse, que você atinge a contribuição. Vocês viram que são 3 tipos, grave, moderado e leve, muda o tempo de contribuição. Acabou. Esses prazos, eles são significativamente menores em comparação, por exemplo, com a aposentadoria por contribuição comum, que são exigidos 35 anos para homens e 30 para as mulheres. Agora, quando você não tem tempo de contribuição, a incapacidade é reconhecida como deficiência, o segurado tem acesso ao benefício de prestação continuada, que é a Lei Orgânica Social, né, que é o LOAS. É o benefício destinado aí a pessoas com baixa renda, com deficiência
para prover o sustento, né, que a família necessita. Agora, para ter direito também ao LOAS, ao BPC, você precisa ter uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. O benefício BPC, ele não é como de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, não. Ele é um benefício assistencial, o que significa que ele não requer contribuição prévia para a Previdência Social. Quando você fala de benefícios de incapacidade, é necessário que você esteja, inclusive, contribuindo para o INSS ou no período de graça. Do contrário, né, como nós falamos agora, da aposentadoria, ele não, por exemplo, também não concede 13º, ele não permite pensão por morte aos dependentes, tem tudo isso de diferença, tá? Quem recebe o BPC morreu, não tem essa de dependentes receber pensão por morte. Agora, existe avaliação social e médica. A mudança fundamental da incapacidade quando passa a ser considerada deficiência é o tipo de avaliação médica e social que o segurado enfrenta no processo de concessão dos benefícios. No caso da incapacidade, a perícia médica avalia se o segurado está apto ou não ao trabalho. Já no caso de deficiência, é feita uma avaliação biopsicossocial que leva em conta tanto os aspectos clínicos quanto os impactos da deficiência na vida social e no cotidiano desse segurado. Então, olha como que é diferente, tá? Essa avaliação biopsicossocial prevista na lei, ela é a inclusão da pessoa com deficiência, que é mais abrangente, que pode consultar em decisões aí mais favoráveis para esse segurado, já que considera essa integração e limitação por longo prazo, tá? Agora, direitos adicionais dessas pessoas com deficiência, a isenção de impostos nas compras de veículo, acesso a cotas de emprego, facilidade de acesso a financiamentos, por exemplo, de moradia, gratuidade em transporte público, são alguns benefícios, né? Se nós podemos chamar de benefício, já que a pessoa está com deficiência. Agora, quando a incapacidade de um segurado é reconhecido como deficiência, não apenas o tipo de benefício vai mudar, mas também o acesso a direitos adicionais que visam promover aí, por exemplo, inclusão social e melhoraria na qualidade de vida. Coisas que, por exemplo, para aposentadoria por invalidez não são efetuadas, né? Portanto, se você conhece alguém que passou da incapacidade, por exemplo, para deficiência, fique atento às mudanças. O INSS e as suas restrições com relação a benefícios de incapacidade, tem muita gente sofrendo com isso, tá? Vem adotando medidas cada vez mais rigorosas para a concessão de benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Isso ocorre devido à grande pressão, né, que o INSS está tendo pelo aumento de pedidos de benefício. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão levando em consideração com maior rigidez muitos casos. Então, isso também está refletindo na justiça, porque essas categorias que são mais afetadas, por exemplo, quem tem doença crônica e não é considerado incapacitado, ao longo do tempo vai precisar de um benefício de qualquer jeito. E esses pacientes, por exemplo, com doenças como diabetes, hipertensão, transtornos mentais, são frequentemente alvos de indeferimentos também de benefícios. O argumento que é para ver a condição se ainda persiste a nível de deixar esse segurado recebendo benefício de incapacidade. O grupo que sofre com essas novas regras é as doenças degenerativas, que, do contrário do que muitos pensam, nem sempre resultam numa concessão imediata de um benefício. O INSS alega, em fases iniciais ou intermediárias dessas doenças, que o segurado ainda é capaz de trabalhar, mesmo na condição que ele esteja, né? E o INSS utiliza também um conjunto de critérios internos para avaliar a concessão desses benefícios. Entre eles, critérios, por exemplo, de recuperação funcional. Mesmo com alguma limitação física ou psicológica, são considerados aptos a retornar às atividades profissionais menos exigentes ou têm o benefício negado. Isso inclui pessoas que passaram por tratamento de visão, apresentaram alguma melhora e ainda não possam voltar ao trabalho para desempenhar o que faziam anterior. Esses exames médicos baseados em normas genéricas, muitas vezes os médicos peritos do INSS seguem normas e protocolos internos que consideram específicos para cada caso. Isso significa que o segurado com uma doença grave e incapacitante pode ter seu tratamento de uma maneira superficial, resultando na negativa do benefício. A tecnologia da inteligência artificial, que nós já falamos, o uso do algoritmo para revisar documentação, padrões de comportamento
Inteligência artificial vai automatizar, né, pessoal, decisões que muitas vezes podem ser incorretas. Essas análises automatizadas podem não capturar aí o impacto real da incapacidade na vida do segurado. Quer dizer, eu já falei, pode agilizar, por exemplo, um pedido de benefício que está em análise. Essa fila de mais de 2 milhões de pessoas aguardando. Sim, mas também, em alguns casos, ela vai ser rígida e vai ser prejudicial. Infelizmente, essas negativas feitas pelo INSS são revertidas, como eu falei, na justiça. Né? Todo segurado que se sente injustiçado dos seus direitos contraditos pelo INSS vai procurar a justiça. E nesses casos, a justiça também está tendo um problema grave. São 6 tribunais regionais federais e o país inteiro, só em 2023, foi 4 milhões de processos contra o INSS. A justiça também, ela não é de qualquer jeito, ela tem que seguir a lei. E ela leva em consideração o impacto social da incapacidade na vida da pessoa, quer dizer, as condições que por que não permite que a pessoa trabalhe. Tudo isso também é avaliado em perícia, se a doença é degenerativa, se é transtorno mental, se é uma doença crônica. Tem tudo isso, a justiça não é assim como no INSS. E outra, geralmente eles tentam colocar um perito especializado naquele problema do segurado para que faça um laudo técnico com relação a isso, para o juiz ter um entendimento do que está acontecendo na vida desse segurado. Muitas vezes nós já falamos que tem segurados que estão numa situação tão difícil que não podem ficar aguardando 2 anos a justiça. Nós estamos falando de 2 anos agora. Se continuar aumentando o ritmo de processos contra o INSS na justiça, logo logo nós vamos estar falando de 5, 6, 7 anos para você conseguir um benefício de incapacidade. Muitos vão morrer e o processo vai continuar lá na justiça. Então é uma coisa muito difícil. Falar, vamos ter paciência, né, com relação ao processo judicial. É igual o INSS, vamos ter paciência. Mas vamos nos colocar no lugar de quem está, por exemplo, doente, lesionado, sofreu um acidente, está sem renda, está impossibilitado de trabalhar, muitas vezes está dependendo de família, de parente. Como você vai poder pedir para uma pessoa dessa ter paciência? Você que está ali assistindo, no lugar nessa condição que eu acabei de falar, se você estiver nessa condição, e eu vou falar para você, não, tenha paciência que tudo vai se resolver. Você manda a pessoa para onde? Eu também mandaria, para esse lugar que nós estamos pensando juntos. Não tenha dúvida disso. Você está sem dinheiro, família passando necessidade, dependendo de favores, querendo ou não, quem é independente se sente humilhado. E outra, as pessoas também têm os compromissos delas. Não dá para ficar assumindo a vida de todo mundo. É uma situação muito difícil. E o segurado, muitas vezes, ele não pode ficar aguardando exatamente por isso. Nós já falamos. O juiz pode antecipar a sentença? Pode. Ele pode, por exemplo, conceder uma tutela, que é essa pessoa começa a receber o benefício antes do encerramento do processo, antes da sentença. Não é obrigado. E outra, você tem que ter elementos fortes para apresentar para o juiz, para mostrar essa necessidade. Então, não é garantido para todo mundo. Quer dizer, é uma situação cada vez mais difícil. Mas nós estamos aqui, pessoal, como eu falei, o INSS não é transparente, mas eu sou transparente. Eu estou aqui para passar para vocês a verdade, trazer a realidade, a atualização, tudo certinho para que você saiba como proceder em caso de dificuldade. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Aproveite todos os nossos conteúdos, pessoal, é de graça, não paga nada. Isso você vai ter só informações atualizadas, tá? Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui nesse vídeo, não deixe de compartilhar também. Outra dica legal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para todas as notificações. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, tá terrível a coisa. E se você não tiver inscrito e o sininho não tiver ativado para todas as notificações, provavelmente você vai ficar sem receber nossos conteúdos. E pode ser a solução para algum problema que você esteja passando. Então não deixe de fazer isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.